Então, quantas pessoas já assistiram? Pai do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, nos reunimos na noite deste dia, neste lugar, em Tua presença, meu Deus, para cultuar a Ti, meu Pai. E queremos Te pedir, Senhor, que a Tua presença se faça em nosso meio, a fim, meu Deus, de que o Seu Espírito Santo possa trazer entendimento, meu Pai, às nossas mentes, concernente à Tua palavra. E possamos, meu Deus, compreender aquilo que o Senhor já tem preparado para a noite deste dia. Que esse estudo, meu Pai, o qual iniciamos nesta hora, possa, meu Deus, encontrar lugar nas nossas mentes, no nosso coração, na nossa vida, a fim, meu Deus, de enriquecer a nossa fé, aumentando ainda mais, meu Pai. A Tua palavra nos diz, Senhor, que devemos buscar a sabedoria. E se porventura alguém tem falta dela, que era só pedir ao Senhor, e o Senhor o daria, meu Pai, a quem pedisse de forma gratuita. Então eu quero te pedir sabedoria, meu Pai, para cada um de nós, para compreendermos, meu Deus, a Tua vontade, para compreendermos o Teu querer. Fala conosco de forma poderosa, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Abram a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5. Carta escrita por Deus através de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Amém? Esperar mais um pouquinho. Os irmãos que estão presentes encontrem logo os que estão ausentes, mas que ausente fisicamente, mas presente, através da rede social, participando conosco, encontrem também. Efésios capítulo 5, versículo 27. Diz-nos a palavra de Deus: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém, queridos? Amém. Pode se sentar em nome de Jesus Cristo. Se Deus falasse assim: Carlos, meu filho, você só poderá pregar agora em um dos cultos da igreja. Qual culto você escolheria pregar? No culto de quinta, no culto de domingo ou no culto de terça? Com certeza a minha resposta seria terça-feira. Com certeza. Embora aos domingos nós temos um público, se assim podemos chamar, mas só para nós entendermos, maior de irmãos aqui, terça-feira é um público um pouco menor, mas eu amo demais estudar a palavra de Deus, gosto por deveras,
E o culto de terça-feira é um culto que a gente traz de uma forma bem explicadinha e aprendemos, debatemos, né? E eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Então, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o culto de terça-feira. Mas graças a Deus me dá a oportunidade também de pregar os domingos. Que Ele não mande eu escolher, que Ele deixe eu pregando aos domingos também. Aqui, graças a Deus, nós damos prioridade à pregação da palavra, seja ela terça, quinta ou domingo. Vocês que têm nos assistido, que não são da nossa igreja, graças a Deus, nossos cultos são bem assistidos pelas redes sociais. O nosso culto antes da pandemia era isso. Nós não mudamos, não. A nossa liturgia é essa, que nós mudamos por uma ou outra coisa, que é a questão de oportunidade para departamentos, e nós não estamos dando por causa dos irmãos que estão bem por causa do isolamento, mas o sistema de pregação, não é isso, é esse. Porque a palavra de Deus aqui nesta igreja, ela tem prioridade. Nós amamos a palavra de Deus e estudamos a palavra de Deus, e é necessário estudar para que possamos compreender. Quando eu falo estudar, né, irmã Elaine, não é só escutar o pastor falar e acreditar, não. É escutar o pastor falar, guardar na mente e no coração e examinar junto ou posteriormente as escrituras, a palavra de Deus, para ver se realmente aquilo que está falando tem base bíblica, se tem uma base teológica. Porque o que adianta ouvir demais, mas não aprender, não viver, ou mesmo aprender errado? Por isso que toda vez que nós ministramos a palavra de Deus, temos que trazer o texto e o contexto. Eu costumo dizer que aquele que não estuda o contexto corre o risco de errar o texto. E tem leituras bíblicas que realmente podem nos trazer uma interrogação na cabeça, se nós não lemos o contexto. Quer ver um exemplo muito legal? Irmão Anderson, fala para mim, quando Moisés mandou os espias, eu costumo de não ter esse negócio me filmando, eu gosto de ir lá no final, voltar, andar, e me ajuda, se eu sair do foco, tu faz sinal para mim voltar. Moisés mandou quantos espias espiar a terra? Quantos? 12 espias. Quem concorda com o irmão Anderson que foi 12 espias, ligue 0800. Não, estou brincando. Todos concordam? 12 espias. Qual o nome dos 12 espias que espiaram a terra? Fala isso. O nome dos 12. Pelo menos 2 vocês têm que saber. Pelo menos 2. Elaine, fala aí, que a Caleninha está dando cola. Qual o nome? Gostei. Caleb e Josué. Esse aí todo mundo gravou. Muito bem, Caleb e Josué. Foram os 12 espias. Abre a Bíblia de vocês aí. Em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Eu prometo que eu já vou entrar no estudo, gente, daqui a pouco. Já eu entro no estudo. Irmão Luiz, estou quase entrando no estudo. Quase. Nós temos a leitura principal, o esposo foi em Efésios 5:27, tá? 5:27 aos Efésios é a nossa leitura principal. Já vou entrar no estudo, a gente vai falar de algumas características dentro desse versículo referente ao que a igreja precisa ser. Vamos falar de igreja hoje. Eu dou muito estudo sobre igreja, né? Eu amo falar sobre igreja. Mas olha só, em Números capítulo 13, tem um títulozinho aí, provavelmente sua Bíblia tem, que isso já expliquei, não é Bíblia, isso foi a Sociedade Bíblica do Brasil que colocou, deve estar em negrito, escrito assim: 12 homens
são enviados para espiar a terra de Canaã. Os 12 espiam. Acompanha comigo, você que está em casa, você que está aqui, a partir do versículo 4. Vamos lá. E estes são os nomes da tribo de Ruben: Samua. Então já temos o primeiro nome do primeiro espia, certo? No segundo, não adianta a leitura não, leia comigo, tá, pessoal? Por favor. Versículo 5: da tribo de Simeão, Safate. Então já temos o segundo nome, não é isso? Próximo versículo 6: da tribo de Judá. Olha o Caleb aí, gente, amém? O que vocês lembraram? Então temos o terceiro espia, Caleb. Da tribo de Isacar, Gigeal. Nós temos aí o quarto. Da tribo de Efraim, Oséias. Nós temos o 5. Da tribo de Benjamim, Paute ou Pauti, temos tradução que vai por cento aí, temos o 6º, certo? Da tribo de Zebulão, Gadiel, o 7º espia. Da tribo de José, que foi pela tribo de Manassés, Gad. Olha só, 8 espias nós já temos. Da tribo de Dan, Amiel, 9. Da tribo de Asser, Setur, temos 10, não é isso? Faltam 2. Da tribo de Naphtali, Nabi. E o último da tribo de Gade, Jeuel. Quantos espias? Olhem para mim. Quantos espias tivemos? 12. Aí eu perguntei o nome dos 12, vocês não sabiam. Eu falei, pelo menos 12. Aí ela me falou que eram quem? Caleb e... Cadê o nome de Josué aí, gente? Pelo amor de Deus! Cadê o nome de Josué, se Josué foi espia? Hã? Aí, vamos lá, qual versículo é isso, Elaine? 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, lembra de Oséias que nós lemos lá, foi o 5º ou 6º? Filho de Num, Moisés chamou de Josué. Olha que maravilha, o Oséias é o Josué. Mas se você ler só o contexto, se você ler só o texto e você não ler os contextos, você acaba cometendo erros. Daí a importância de estudarmos a palavra de Deus. Agora entenda uma coisa, o contexto nem sempre está dentro do próprio texto. Às vezes o contexto está em outro livro. Só uma pequena correçãozinha que Moisés não mudou o nome de José. Ele chamou Oséias de Josué. Ele não mudou o nome. Aí colou. Ficou. Josué aí. Amém, pessoal? Muito interessante essa, né? Mas vamos com nós aqui. Venha comigo para Efésios capítulo 5, que foi a nossa leitura. E eu quero nesta noite falar sobre crescimento. Crescimento da igreja. Eu volto a repetir para os irmãos coisas que eu vivo falando aqui nas ministrações ao qual nós fazemos a igreja. Já ouvimos pessoas dizerem que igreja foi invenção do homem. Já ouvimos dizer que, falei disso hoje, terça-feira passada, eu falei sobre os desigrejados, aqueles que não têm igreja física, mas dizem ser igreja. Mas eu já ensinei, irmã Silvana deve lembrar disso, que existe 2 tipos de igreja. 2 tipos de igreja. Quais são elas? A igreja física, a igreja templo, a igreja não é sociedade, qual é o nome? Esqueci, vou lembrar, daqui a pouco lembro. E a igreja espiritual, igreja mística. Qual é a diferença uma da outra? O que é a igreja mística? A igreja mística são todas as pessoas, salve Jesus Cristo, de todos os tempos, não só do tempo atual, de todos os tempos, de todos os lugares.
Isso é igreja mística. Não importa se a pessoa é da Assembleia, se é da comunidade, se é da Batista, Presbiteriana, Metodista, não importa qual denominação seja, são salvos, remidos pelo sangue de Cristo. É a igreja mística do Senhor, é a igreja que vai ser arrebatada, é essa igreja que vai para o céu. Porém, nós temos a igreja física, igreja instituição, lembrei o nome que nós queríamos. A igreja como instituição. O que é a igreja instituição? A ADEFEC, a nossa igreja, Assembleia de Deus, Famílias em Cristo. A ADEFEC, a igreja instituição. A igreja batista, instituição. Metodista, instituição. Isso são igrejas locais, igrejas físicas. Todas duas são igreja, todas duas foram feitas, fundadas por Cristo. O próprio Jesus, ele vai dizer para Pedro, ele vira para Pedro e fala assim: olha Pedro, Pedro todo mundo sabe o que significa, né? Embora não significa Pedro, o nome Pedro. Muito bem, passa para outro. Lucas, para quem? Leninha? Pedro, qual é o significado aí da palavra Pedro, o nome Pedro? Fragmento de pedra. Pedro não é pedra, Pedro é fragmento, é um fragmento de pedra. Aí Jesus, ele chama Pedro, manda Pedro se converter. Pedro, você tem que se converter. Aí ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu és fragmento de pedra, você é Pedro, e sobre esta pedra, porque Jesus diz a Bíblia, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pergunto eu, irmã Silvana, quem fundou a igreja? Foi Cristo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Cristo então ali edificou a igreja. Mas quando Cristo morre e ao terceiro dia ressuscita, e ele fica 40 dias andando, dando testemunho. 40 na Bíblia significa período de prova, seja de provação, ou no caso de Jesus dando prova, testemunho da ressurreição. Jesus, ao ser levado para o céu agora, no plano agora, ele dá uma recomendação para os discípulos, e a recomendação é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Mas depois não ficai em Jerusalém. Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. A ordem de Jesus da igreja logo é qual? Crescer, expandir. A ordem de Cristo para a igreja é expansão, é crescimento. Por isso que eu já disse e volto a repetir, é muito gostoso ao ouvido você ouvir até aquela música, tem um tom aí, para quem gosta de música, para quem não gosta é gostosinho, mas eu não concordo com ela. Igreja pequena, tem uma igreja pequena onde Deus falava. A igreja pode começar pequena, mas a ordem de Cristo é expandir, é expandir. Aí os judeus, crente agora, convertido, né, ficaram em Jerusalém, oh glória, aleluia, na casa lá, adorando. Aí vem, diz Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do alto um som veemente, um vento veemente, que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, está escrito na Bíblia, para a gente não ler, mais ou menos.
são batizados. Aí eles vão à rua e começam a pregar. Começa ali a expansão da igreja. A igreja começou, irmã Lene, sabe com quantas pessoas? Sabe quantas pessoas começa a igreja? Com 12 pessoas. Mateus capítulo 10. Vamos começar a rodar a Bíblia bastante agora, hein? Deixa a Bíblia aí aberta. No próximo estudo vou ver se eu já trago de novo o meu notebook para a gente botar ali os slides, que fica melhor para acompanhar no Data Show. Mas vamos lá, que assim é bom que você escolha a Bíblia, aprende a ler a Bíblia. Eu prometo que eu não botei nenhum texto aqui de sofonias, para você ficar procurando folha popular. Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim: e levantando-se dali, eu estou em Marcos, perdão, eu vou lá para Mateus agora. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre o espírito imundo para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que aquele que o traiu. Então a igreja começa aqui, a igreja física, a igreja de Cristo. Começa aqui, com 12 pessoas. Esse texto também vai estar lá em Lucas capítulo 9, versículo 1, Jesus chamando os 12. Então começa. Mas se nós formos em Lucas, vamos lá para Lucas, no capítulo 10, melhor, Lucas 9, vamos ler esse 9:1, que eu quero fazer uma ponte dele para o 10. Olha só: e convocando seus 12 discípulos, deu virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Estamos lendo Lucas capítulo 9, versículo 1. Eu vou pular só um versículo, um capítulo, vou para o capítulo 10 e o versículo é o 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros, quantos? 70, e mandou adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Veja que de um capítulo para o outro não aconteceu tantas coisas. Aconteceu algumas coisas, sim, como a primeira multiplicação de pão e peixe, a confissão de Pedro, Jesus pregando, a transfiguração, aconteceu a cura de um jovem lunático, o Jesus continua ensinando, os samaritanos não recebem Jesus, aí Jesus continua ensinando, e agora já tem não mais 12, mas ele tem 70. Quase o número de membros que nós temos aqui. Quase o número de membros que nós temos aqui. Aí a igreja para ali de crescer? Para. Não pode, porque a ordem de Jesus é expandir. Tem um texto lá no livro de Isaías que vai dizer que precisamos estender as nossas tendas. O que é isso? É o crescimento. Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Vejam que nós não temos mais 12 nem mais 70, nós estamos aqui agora com um número de 120 discípulos, 120 pessoas, capítulo 1 de Atos. Aí vem comigo no capítulo 2 de Atos, 2, versículo 41.
41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Cresceu ou não cresceu? A ordem de Cristo é avançar. A ordem de Cristo é expandir. Atos capítulo 4. Versículo 4. 4 de Atos. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E a igreja não para de crescer, irmãos. Capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Crescia cada vez mais. Aí algo interessante está no capítulo 6. Capítulo 6 de Atos. Versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Vejam que crescia o número ali. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte de quem? Dos sacerdotes obedeciam à fé. Agora não era só a ralé, não era só as pessoas de classe média, não era só as pessoas que não tinham muito conhecimento. Os sacerdotes também começam a se entregar à nova fé, a fé em Jesus Cristo. Então começa um crescimento tremendo, a igreja vai crescendo. Eu tenho outros vários versículos aqui, né, de pessoas se convertendo, mas eu quero terminar essa fase de introdução com Atos 21. Eu ia caminhar em Atos, quase todos os capítulos, mas eu vou pular para o 21. Atos 21. Versículo 20. E ouvindo eles, glorificavam o Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Gente, aqui já perdeu o número. O presbítero Leandro já perdeu o número, já não está dando mais para contar. A multiplicação é muito, são milhares de judeus se convertendo. Aí a pessoa chega para mim: me perdoe, eu vou ter que falar. Eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo, né? Eu tenho que falar. Eu não gosto de igreja grande. Se a igreja crescer, eu não quero, vou para outra. A ordem de Jesus é o crescimento da igreja. A igreja tem que crescer, irmãos. Sabe por que a igreja tem que crescer? Irmã Ilane, você, me diga, por que a igreja tem que crescer? Fala, minha pedagoga. Por que a igreja tem que crescer? Porque a igreja é a multiforme do Senhor. É pela igreja que nós ouvimos a palavra, conhecemos Jesus, nos convertemos e somos salvos. Então o desejo de Deus não é que se formem igrejas luxuosas, lindas, não é isso. É que a igreja cresça em número de pessoas, para mais pessoas serem salvas.
Por isso que Deus quer que a igreja cresça. E nós precisamos lutar para a igreja crescer. Nós precisamos buscar o crescimento da igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É ordem de Cristo. Já aprendemos aqui quais são as ordenanças bíblicas. Vocês lembram quais são as ordenanças bíblicas? Vamos começar. São quantas ordenanças bíblicas? Quantas? Vou dar 4 opções. 1, 2, 3 ou 4. Fala, Carol, minha sobrinha do coração. Muito bem, Leninha falou. Foi Leninha? Falou, foi Leninha? 4, Leninha. Muito bem. Mas a resposta ficaria melhor se você usasse a palavra depende. Depende porque, segundo uma corrente teológica, as principais ordenanças bíblicas são 3. Essa corrente é majoritária. 3 ordenanças bíblicas. Tem uma outra corrente teológica que não é majoritária, ela é um pouco menor, que diz que são 4. Eu, pastor Carlos, acredito nessa de 4. E explico. Ordenanças bíblicas. Vamos lá. Evangelismo. Isso para todo mundo pegar o evangelho a toda criatura. É uma ordenança, está no imperativo. Tem que obedecer. Papel da igreja. Saiu, evangelizou, pregou, veio algo. Aí o que vem? Batismo. E de fazer discípulos por toda parte, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu abro um parêntese. É o único momento em que a Bíblia nos diz que devemos fazer alguma coisa em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo. A Bíblia em momento nenhum vai mandar você fazer mais alguma coisa, irmã Rose, em nome da Trindade. Não vai. Até a oração. Ah, Senhor, me dá um carro, uma casa, saúde, bênção, batismo do Espírito Santo. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem base na Bíblia. A base bíblica é no nome de Jesus, somente. Tudo que pediste ao Pai em meu nome recebereis. Então nós oramos pedindo em nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo pega a nossa oração e leva até Deus, que nos abençoe. Se nós tivéssemos aí a questão de Trindade, que nós não vamos entrar, né? Já ensinamos aqui sobre a Trindade, com a nossa visão de Trindade. Então vamos lá, evangelismo, batismo, pós-batismo, qual é a ordenança que nós temos? Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, versículo 23, olha o que eu sei hoje, e pegou o pão, tendo dado graças, o partiu, disse, tomai e comer, este é meu corpo que é batido por vós, olha isso em memória de mim, semelhantemente do segundo ciclo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo esse cálice, a nova aliança, meu sangue, fazer isso, todas as experiências em memória de mim. Então, ceia. A corrente teológica majoritária diz que são essas 3 ordenanças. Existe uma outra corrente teológica que coloca uma outra ordenança, que são os dízimos e ofertas. Dízimo e oferta são ordenanças de Deus. Base, Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 8. Roubará a Deus o homem? Uma pergunta, um questionamento, vem a resposta do próprio versículo. Todavia vós me roubais. Aí vem outra pergunta. E dizeis, e quem te roubamos? Aí vem a resposta, nos dízimos e nas ofertas. Aí vem a ordenança. Trazei a casa do tesouro. O que era a casa do tesouro? Jerusalém, o templo. Ali era a casa do tesouro. Trazei a casa do tesouro, os dízimos, as ofertas, para que haja alimento, haja sustento. Fazendo isso, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos e bênçãos sem medida, onde virá sobre vós a maior abastança. Né? E a Bíblia só vai falar 2 vezes sobre Deus abrir janelas do céu e algumas traduções copóticas do céu. Só 2 vezes a Bíblia fala de abrir as janelas. Quais são elas, Lucas Marins? Meu obreiro. Eu ia
meu obreiro predileto, meu cunhado. Fala, Luquinho, quais são os dois momentos? Primeiro, dilúvio. Moisés, faz aí a arca, que o pobre já não consegue mandar água. Segundo, dízimos e oferta. Eu não falo em outro lugar. Se no dilúvio foi muitas águas quando abriu a janela, imagine, né, se não vai ser diferente quando você é fiel no seu dízimo e nas suas ofertas. Então, a igreja, eu concluí essa parte, né? Volta para cá. A igreja precisa crescer. Esse é o nosso papel. É o papel da igreja. E dentro desse versículo eu destaquei alguns pontos para nós trabalharmos que é necessário para o crescimento da igreja. Primeiro, vamos lá, Efésios, capítulo 5. A Bíblia é ruim, que a gente não tem que, a minha Bíblia não tem aquele filetezinho de tira para marcar. Vou botar o papel aqui, quando eu voltar aqui está marcado. Efésios 5, versículo de número 27. Para apresentar a si mesmo igreja, primeira característica, gloriosa. Primeira característica de que Paulo, usado pelo Espírito Santo, vai usar nesse versículo, para que a igreja se apresente como igreja gloriosa. O que é uma igreja gloriosa? O que é, irmã? Amém. Imagine só, a nossa igreja hoje, ela está até bonitinha, né? Fizemos aí a fachada, uma fachada preta, sim, a nossa igreja é preta, gente, mas é bonita. Teve um pastor amigo meu, que ele ficou sabendo que eu estava pintando na frente da igreja de preto. Aí a gente brinca muito, meu amigo, a gente brinca, trabalhamos juntos, né? Ele é advogado também, a gente fez muitos processos juntos. Aí um dia eu peguei ele lá no meu carro, que a gente ia resolver algumas coisas de processo. Aí ele falando, brincando comigo, esse negócio dessas igrejas, né? Ficar pintando a frente de preta, eu não vou numa igreja dessa, brincando comigo, não sei o quê. Enfim, aí outro dia, esses dias agora, eu peguei ele na casa dele e passamos aqui em frente à igreja, que tinha aqui na farmácia, no caixa do dono. Então passamos na frente da igreja, que ele viu a igreja e carros. A igreja está linda. Quando eu ouvi dizer que você tinha que estar da igreja de preto e tal, eu fiquei tentando imaginar, não consegui imaginar que ficaria tão bonita assim, essa chama de fogo aí de chapa, do nome até que não ficou linda a igreja. Então as igrejas hoje estão bonitinhas, porém não está um palácio, não está uma catedral. Nada contra as catedrais que temos por aí, não estou nada contra. Mas vamos comparar a DEFEC, nossa igrejinha aqui, né? Estamos nessa obra de igreja, né? E uma catedral. Nós temos muitas catedrais lindas no Brasil, igrejas evangélicas lindas. Vamos comparar. Qual das duas? Patrícia Peixoto Gomes. Qual das duas igrejas é a igreja gloriosa? Fala para mim agora que eu quero ver. Luiz, qual das duas igrejas é a igreja gloriosa? Depende. Porque quando a Bíblia está falando de igreja gloriosa, ele não está falando de templos luxuosos. Não é isso que ele está falando. Essa igreja, essa catedral, seja lá qual for o nome que se dê, pode ser muito linda, pode ser muito rica, pode ter pozinho de ouro na tinta para brilhar. Mas se não tem a presença de Deus, a palavra de Deus, a humildade no coração, não é gloriosa.
A igreja pode ser pequenininha, pode ser um pontinho de pregação. Eu não gosto muito da palavra pequenininho, eu praticamente não gosto. Mas vamos dizer que é um pontinho de pregação. Mas se tem palavra, se tem presença, a igreja é gloriosa. Porque a glória não está no templo, a glória está em Deus através das pessoas. Igreja gloriosa. Mas pode também, queridos, ser o inverso. Luiz, pode ser o inverso. Tem muita igrejinha desse tamaninho, orgulhosa. Nós somos a igreja certa, nós aqui levamos a sério, nós aqui pregamos a palavra da verdade. Essas igrejas grandes, e tem muitas igrejas grandes, verdadeiras catedrais, sérias, que pregam a palavra de Deus. Então a igreja gloriosa, irmãos, a igreja gloriosa não quer dizer igreja com artifícios luxuosos, mas é a glória de Deus. A igreja primitiva era gloriosa, apesar de toda a pobreza e simplicidade. Era pobre, era simples, mas tinha a sua glória, porque a glória era Deus manifestando na vida deles. Era o poder de Deus, era o poder do Senhor. Hoje nós vemos muitas igrejas luxuosas, muitos aparatos teológicos, muitos aparatos tecnológicos. Nada contra a tecnologia, eu gosto de usar o notebook da cachorro, jogar ali, eu gosto. Graças a Deus a tecnologia está aí transmitindo em culto, gosto, mas não podemos perder a essência da glória de Deus, do poder do Senhor, não podemos. E muitas igrejas, querido, muitas igrejas não têm crescido por causa do orgulho, porque não são humildes, né? Eles amam ser humildes. A Bíblia nos fala que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vai nos exaltar. Aleluia. Agora, quando a igreja é soberba, Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6. Olha só como ela é soberba. Eu quero a parte B do versículo. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos. Deus não aprova, irmão, a soberba. Então, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus Cristo, sejam humildes. Não sejam soberbos. Não sejam. Porque isso não agrada a Deus. Não agrada ao Senhor. Deus quer uma igreja gloriosa, não no sentido humano, mas no sentido espiritual. A glória tem que vir do Senhor. A glória tem que vir de Deus. Efésios, vamos voltar lá no nosso texto, capítulo 5, versículo 27. A primeira característica foi a igreja gloriosa, a segunda é a igreja sem mácula. Igreja sem mácula. Ana Cláudia, minha esposa, quem é que está assistindo conosco? Essa é fácil para você responder. A irmã Miriam Ramos, Deus abençoe minha filha em nome de Jesus. Pastor Francisco. Fernando Alves. Mariângela. E o André. O André da Carol. O André da Carol. Rodrigo. Larissa. Esther Braz. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Igreja sem mácula. A igreja primitiva era sem mácula. O que é mácula? Me ajuda. O que é mácula?
sujeira, é pecado. É pecado. A igreja, ela tem que ser sem mácula, sem sujeira, sem pecado. Vejam bem, quem aqui não peca? Pensei que ela ia levantar a mão, ela fez assim, ela era pegando a máscara, eu ia falar, Jeová, leva ela. Quem aqui não tem pecado? Todos nós temos pecado. Se todos nós temos pecado, logo, porque o pecado faz parte da nossa natureza humana carnal, está entranhado. A Bíblia nos diz lá na primeira epístola, né, aos Coríntios, no capítulo 15, um dos versículos lá, vai dizer que quando isto aqui, que é corruptível, do pecado, se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal, se revestir da imortalidade, eu já sei que nós seremos imortais e não eterno, que é uma diferença de imortalidade e eternidade, né? O que é o imortal? Nós temos data de aplicação, quando nós fomos criados, o dia do nascimento, e vamos nos tornar imortal, porque não morreremos mais. A segunda morte, né? Que é a morte do fogo, do lago de fogo, nos tornaremos imortais. O que é eterno? O eterno não tem data de fabricação, isso é eterno, ele não tem uma data de início, ele sempre existiu, ele existe e existirá sempre. Isso é Deus, Deus é eterno por causa disso. Então a Bíblia vai dizer que quando isso que é mortal se vestir da imortalidade, então se dirá, tragada foi a morte na vitória, ou seja, nós estamos vestidos da corruptibilidade do pecado. Devemos pecar? Não. O que nós devemos é não ter prazer no pecado. Agora, pecar, nós vamos pecar. Nós somos pecadores. Somos pecadores. Um dia deixaremos de ser, mas não posso ter prazer no pecado. Então, isso é a igreja sem mácula, né? Uma igreja que está sem sujeira, está sem pecado. Eu posso pecar, mas a igreja, a instituição, ela não pode tolerar o pecado. Algumas igrejas não crescem, e isso é sério, é verídico, é verdade, porque aceitam o pecado. Tem muitos pastores, tem muitas igrejas acariciando o pecado para não perder membros ou para ganhar pessoas. E isso se dá porque mudou a cultura de pensamentos. Antigamente, se o nosso irmão aqui com o amarelo, lembra do amarelo, você que está no nosso escudo, o amarelo e o azul, o nosso irmão amarelo pecasse, o que fazia? Se o pecado fosse sério, meu irmão, você está disciplinado. Você é do grupo tal, então você não vai participar do grupo durante um período tal, você está na disciplina. Você não pode participar de visitas, de nada, você tem que vir no culto ainda, tem que vir no culto. Tem que vir para os cultos, não pode faltar, e ficar na sua, e pedir misericórdia de Deus, por um período de tempo. Aquilo dali dava um choque na pessoa, a pessoa queria se consertar. Hoje, se o azul, agora o azul pecar, pecado gravíssimo, e o pastor chega, meu amigo, vacilou. Você está disciplinado. Estou, pastor? Estou. Vamos, ele sai daqui, vai ali, na igreja ali, ó. Quero ser membro aqui, você me aceita? Aceito, né? Não procura saber quem é o indivíduo, por que sabe. O camarada hoje muda de igreja. Antigamente mudava de comportamento, de atitude, de vida. Hoje muda de igreja. Muda de igreja. Nada contra a pessoa mudar de igreja.
sempre falei isso, volto a repetir. Porque você tem que estar numa igreja que você se sinta bem, mas que a igreja também respeite os princípios bíblicos. Se é assim, por isso que Deus permitiu, irmãos, a Assembleia Batista porque tem liturgias diferentes de pessoas. Tem pessoa que nunca vai se adequar à igreja. Mesmo quando mais novo eu fui, gente, porque até as 9, hein? A gente vai acabar 8h30, por causa dos tamanhos até as 9, não acabar 8h30 mais não. Vamos lá. Ah, sim, quando era mais novo, né? Com o tempo. Antes de vir para a Assembleia, Luiz, eu me converti com 18 anos, estou com 50. Converti com 18 anos, estou com aí 38 anos. Crente, é isso? Não, 32 anos de crente. Eu me converti lá na Universal. Na Igreja Universal, minha mãe é da Igreja Universal. E eu me converti lá, obrigado, na Igreja Universal. Eu fiquei 6 anos e meio na Igreja Universal. Deus me abençoou muito lá, graças a Deus. Saí da Igreja Universal por algumas opiniões de ideia, me impuseram uma coisa que eu não queria fazer, enfim. Fui para a Igreja de Nova Vida. A Igreja de Nova Vida, ela ainda era Tertuliano de Melo, onde agora é Câmara de Vereadores, os vereadores, a Tertuliano de Melo. Fiquei 3 anos e meio, foi quando eles compraram o terreno ali perto do shopping para fazer ali a antiga Siglos, né? E depois eu resolvi sair da Nova Vida e a minha esposa mandou procurar uma igreja. E eu fui na Batista. Veja, irmão, não estou falando mal da Batista, a Batista é uma igreja de Deus. Mas eu cheguei naquela igreja, o pastor lá hoje, ele é até meu amigo, nós estudamos juntos, fizemos faculdade junto. Depois disso, eu conheci ele depois na faculdade, estudando juntos. Eu entrei para assistir o culto. Gente, não dá para mim. Batista tradicional não dá. Aquele silêncio. Pastor, eu sei que nós não somos uma Assembleia Canela de Fogo, nós não somos. Às vezes o negócio esquenta aqui um pouco, mas nós não somos, né? Mas eu sou um crente que tem postal, as Constituição, línguas estranhas, como a gente não sapateado, não, né? E eu fiquei nervoso, eu nunca mais voltei lá. Voltei. Procurei, hoje estou na Assembleia, estamos aqui na Assembleia, a vida, minha filha está com 23 anos, eu apresentei minha filha aqui, porque é 22 anos, né? 22 anos aqui nesta igreja. Irmãos, não me adequei lá. Tem pessoas, eu vi algo aqui tremendo, meu Deus, ela vai ficar gravada aí, né, querido? O culto acontecendo aqui, foi um dia desses, tá? Foi muito tempo lá. Ministério de louvor aqui cantando, o Ministério de louvor estava grandão, estava aquela divisão do que ele tem feito com o Cristiano, aquela divisão, escala, né? Ficava ali 10 back, 15 bateristas, quem dera, Jesus. Mas estava bem grande. E o Ministério do Louvor cantando, adorando. Eu não lembro quem estava tocando, se era o Paulinho, se era o Lucas, se era o Ricardo, que a gente cantava sem bateria, eu não lembro. Soltando massa na bateria, os velhos cantando, a igreja glorificando. Aí ele entra na porta da igreja. Igreja, moças, três senhoras, e um senhor, eu conheço eles. Eles nunca tinham ficado aqui. Esse senhor, ele toca baixo, toca muito, é pastoreiro. E eu fiquei sabendo que estava procurando uma igreja, eu estava com legal. E ele veio e disse, nessa igreja. Ela chegava primeiro, entrava, sentava aqui no terceiro grau, na frente do ministro da moça.
E isso veio, quando ele entrou ali, ele chegou aqui nessa porteira, onde está a diaconisa. Ele escutou o som, irmãos, lá aqui, ó, aqui, eu vi ele entrando, eu pensei, graças a Deus. Ele fez assim mesmo. Ele não fez assim. Barulho. Foi embora! Foi embora! Porque ele veio de uma igreja batista. Então tem pessoas que não vão se adequar aqui. Então glória a Deus pela vida batista, da igreja batista. Tem pessoas que não vão se adequar lá. Então glória a Deus pela Assembleia de Deus. As duas pregam a essência da palavra. Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Batismo nas águas, evangelismo, trindade, a essência da palavra de Deus. A liturgia é diferente. Liturgia é diferente. Então louvamos a Deus por essas igrejas sérias, né? Eu cito a Batista porque eu conheço amigos, o Mário que pregou aqui, pastor da primeira igreja batista na Poça, pregou aqui, me convida para ir lá sempre, nosso amigo, e é uma igreja séria. Mas a igreja é formada por pessoas pecadoras. Nós cometemos pecados, mas temos que evitar o pecado. Agora o problema é quando a igreja começa a acariciar, a aceitar os pecados dentro da igreja. Ainda fala assim, a Bíblia diz, vinde como está, sim, tem que vir como está, não espere mudar para vir para a igreja, para vir para o corpo de Cristo, mas não permaneça no erro, tem que mudar. Eu já disse, a igreja não é lugar de coisa que presta, aqui só vem o que não presta, só vem coisa ruim, aqui Deus transforma o que não prestava, o que era coisa ruim, coisas boas. Quando a pessoa quer mudar, e tem pessoas que não querem ser pastoreadas, tem pessoas que não querem ser ensinadas, já criaram seus mandamentos, seus dogmas, as suas doutrinas e não aceitam a mudança. Ainda tem uns que dizem assim, não, escuta essa, estou velho demais para mudar. Não dá nada. A gente vai ficando velho, que a gente vai mudando mesmo. Já ficando lá brincalhão na boca. A gente deveria ser assim, então voltando a ser criança. Né? Mas se é para mudar para melhor, nós temos que mudar. E não podemos acariciar o pecado. Olha só o que a Bíblia nos diz lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não posso me conformar com este mundo. Que mundo é esse? Eu já ensinei para vocês que existe mais de um mundo. Não estou falando Terra, Saturno. Saturno deixa esse planeta, Saturno? Não, é Saturno. Então, sei lá. Mas existe alguns mundos. Precisamos entender. Existe sim esse mundo, Terra, claro. Esse mundo. Existe um mundo chamado humanidade, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo Jesus amou? A criação, a humanidade. E nós temos um mundo de pecado, que a Bíblia vai dizer, o mundo jaz do maligno. Aí a Bíblia vem nos dizer que nós não podemos nos conformar com este mundo, esse mundo sistema, o sistema dominado pelo pecado, pela corrupção, do que está certo é o que está errado, o que está errado é o que está certo. Não podemos. Precisamos transformar este mundo. E como que nós vamos transformar ele? Pela renovação do nosso entendimento. Nosso entendimento tem que ser renovado. Renovado aonde? Na palavra de Deus, com o Senhor. Tem que mudar. A igreja não pode aceitar o pecado dentro dela, mesmo que a igreja seja formada por pessoas pecadoras.
deve ensinar a santidade e deve pregar contra o pecado para esclarecer e libertar o povo. A igreja deve escolher, deve, na verdade, acolher os pecadores com amor. Aí eu faço a pergunta. Faço a pergunta. Porque uma pergunta que eu vou fazer é que já aconteceu, não aqui, em outra igreja, mas já aconteceu. E eu vi o testemunho da pessoa. O camarada era um travesti. Era um travesti. Vestia-se mesmo de mulher, não tinha roupa de homem, se vestia de mulher. Um dia ele ouvindo a palavra, ele resolveu entrar numa igreja. E ele entrou na igreja com as roupas que ele tinha. E assistiu o culto, e embora, e estava vindo, estava gostando, mas ele viu vestido de mulher. E as pessoas, aonde ele sentava, as pessoas iam se afastando. Mas graças a Deus que nessa igreja, segundo o testemunho dele, havia um pastor que era um homem que tinha visão de Deus. E aquilo começou a incomodar, e algumas pessoas chegaram para o pastor, só vindo assim para a igreja, não sei o que. O pastor chamou, no final do culto, um rapaz para conversar e falou: comigo, você está vindo na igreja, tudo tem livro, tal, mas eu gostaria de fazer um pedido. Eu disse: qual, pastor? Vestido com roupa masculina, você é um homem, não sei o quê. Ele virou para o pastor e falou: pastor, eu mais quero. Só que eu sou ou era da Euxi. Estou vindo para a igreja e quero me firmar. Só que eu não tenho uma roupa masculina na minha casa, eu estou desempregado, não tenho dinheiro para comprar. Mas eu quero vir, não vou deixar de vir na minha roupa. Aí o pastor, né? Aí eu estava no chão, né? Ainda bem que eu falava com ele. Rapidamente o pastor chamou os irmãos em particular, e arrumaram dinheiro, compraram roupa, e o camarada se transformou, está lá na igreja. Pergunto eu fiz essa pergunta para os jovens uma vez, não sei se o Lucas estava no jovem na época, eu fiz para os jovens: nós estamos preparados dentro da nossa mocidade, da nossa igreja, para recebermos pessoas do tipo uma prostituta, ou um prostituto, um homossexual, ou um drogado. Nós estamos preparados, precisamos estar preparados para acolher essas pessoas com amor e ensinar o caminho certo. Ensinar o caminho certo. Ensinar através da palavra de Deus. Esse é o papel da igreja. Então a igreja ela não pode ter mácula, sujeira, pecado. Não pode aceitar o pecado. Não pode. É a recomendação de Paulo para a igreja. A terceira característica que eu quero falar, Efésios 5, 27, temos aí igreja gloriosa, igreja sem mácula, e temos agora uma igreja sem ruga. Ruga. O que é ruga? Fala, irmã, é o quê? Marca de presente, pezinho de galinha, né? É isso mesmo. Eu pesquisei muito sobre essa ruga aqui. Pesquisei muito. Li aqui, livro ali, pesquisei de lá, que a teologia fala, teologia sistemática, teologia não sei lá das contas, pesquisei e todos falam a mesma coisa. Todos falam a mesma coisa. A igreja primitiva não tinha rugas. Por que ela não tinha rugas? Porque era uma igreja nova. Mas com o tempo, muitas igrejas começam a envelhecer, perdendo a força e o vigor concedido pelo poder do Espírito Santo. Se tornam igrejas velhas. Eu não estou falando de igrejas antigas. Igrejas velhas. O que eu quero falar com isso? Jesus, o celular comigo ali. Parte do estudo está aqui no celular. Tá?
eu tinha fechado aqui, coloquei aqui. Rugas, ninguém pode escapar dela. É ou não é? O tempo vai chegando, as rugas vão chegando, né? Ninguém pode escapar dela. Não precisamos fazer nada para que elas apareçam. Simplesmente vamos envelhecendo e ela vai aparecendo. A própria Bíblia, lá no livro de Salmos, no capítulo 90, versículo 10, fala nisso. Quem foi que escreveu o Salmos de número 90? Não vale o presbítero. Quem escreveu o Salmos de número 90? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, Luiz, porque as pessoas que vêm no Salmo, eu digo vem no sentido genérico, não aqui em qualquer outra igreja. Que vem, eu vou ler o Salmo aqui de Davi, qualquer Salmo é de Davi. Não é. Não é. O Salmo 119, por exemplo, não tem quem é o autor, mas tudo indica que tenha sido Neemias, que tem escrito, que era um escriba, que estudava as leis, a palavra, pode dizer que o Salmo 119 só fala de palavra. O Salmos 90, quem se arrisca? Vou falar. Fala, Helena. Moisés, muito obrigado. Moisés escreveu o Salmo 119, o Salmo 90. Hoje está bom. O versículo 10 é que o tempo passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, a idade vai chegando, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos o coração, é o coração ou a mente? O coração sabe, o coração sabe, que o coração ali é o sentido da mente, né? O coração ele não pensa, quem pensa é a mente, né? Sabe? Então, a idade chega, as rugas chegam, bem assim como nós também a igreja envelhece naturalmente. A igreja acaba travando muitas vezes, né? Percebemos isso através de umas características que passam a ser evidentes, como por exemplo, nas finanças, relacionamento, crescimento, por aí diante. Aí eu botei alguns estágios aqui da igreja. Olha só, igreja nos anos 60. Eu não tinha nascido ainda, eu nasci em 70. A sociedade brasileira era mais rural. Muitas igrejas foram construídas nesse ambiente rural. O que predominava era a cultura da humanidade, sinônimo de pobreza. Isso era legal. Pobreza é humanidade, Deus sagrada. Essa era a visão dos anos 60. A comunicação se dava através de rádio, única e exclusivamente, só pelo rádio. O dom que operava era do evangelismo, do boca a boca, sair, pregar. Era assim que se pregava. Aí passou 60, 70, veio a década de 80. O Brasil agora já é mais urbano, cidade. As igrejas começaram a crescer nas cidades. O foco não é mais a pobreza, mas sim a obediência. A igreja mudou, ela não ficou ali enrugada, ela mudou o pensamento. O foco não é mais ser pobre, o foco agora é a obediência. Vamos obedecer, vamos ser obedientes, porquanto o regime que era vigente na época era o militarismo. Então, militarismo, obediência, doutrina, e a igreja acompanhou essa mudança. As pessoas eram conhecidas pelos carros, pelas roupas. A comunicação se dava mais pela TV. Surge um novo movimento, as comunidades baseadas no discipulado, né? Aí vem as comunidades, discipulado, ensino mais da palavra. O cantor cristão de algumas igrejas, ou a harpa, que era usada, o mundo usava na Assembleia, começam a ser deixados de lado e nasce a cultura dos corinhos, né? Cultura dos corinhos, aqueles corinhos, né? Brilho celeste, um aleluia, né? Esses anos, eu tenho lá. Nessa época, as pragas não são tão importantes.
Os pastores não mudam de igreja, porém as ovelhas sim. Começa então a ter muita denominações, começa a se mudar muito de igrejas, né? Porque afinal o cliente é o mesmo, até as músicas são iguais. Quer dizer, antigamente a Assembleia de Deus só de lá, Batista era cantor, né? Um cantor cristão, algumas outras. Aí vem essas igrejas, comunidades, começam a usar corinhos e tal, aí as batistas começam a entrar também desse lado, outros, e a Assembleia demorou um pouquinho mais, mas começou a entrar, então as músicas são as mesmas, e as pessoas começam um pouco a mudar ali. No ano de 2000, agora já no ano de 2000, é a geração do conhecimento, da tecnologia, a coisa agora é global. O pensamento é líquido e não sólido. Há uma liberdade muito grande, e liberdade muito grande às vezes nos assusta, às vezes dá medo, né? Porque quanto mais liberdade você dá, mais propício os erros, mais aumentou a liberdade. O dom que opera agora é a tecnologia e conhecimento. Como igreja, carecendo nos perguntar quem é o nosso público. Estamos falando de crescimento de igreja, não é isso? O tema do nosso estudo hoje, o crescimento da igreja. Então nós, diante de tantas mudanças, nós temos que nos perguntar qual é o nosso público hoje, da atualidade. Será que a geração dos anos 60, ou a geração dos anos 70, ou a geração dos anos 80, 90, 2000, os que nasceram até 2010, né? Essa geração, como que elas são hoje na igreja? Como agradar tantas gerações, nos períodos tão diferentes? Entendemos que a igreja não pode ter rugas, não pode ser velha em sua mentalidade e na sua estrutura. As velhas estruturas não poderão suportar o novo de Deus, e Jesus nos deixou isso explícito quando contou a parábola do vinho novo em odres velho. Não se pega vinho novo, se coloca em odres velho, né, que são os barris ali onde guardava os vinhos. Não se remenda uma roupa com tecido, né, uma roupa velha com tecido novo. Então nós temos que evoluir, nós temos que crescer. A igreja não pode, em hipótese alguma, negociar os princípios. Silvano, os princípios não podemos negociar. Não podemos negociar os princípios. Quais são os princípios? Nós ainda vamos falar hoje, prometo. Aí a Carol hoje, prometo. Santidade. Não podemos negociar esses princípios. Batismo por imersão. Não podemos negociar os princípios bíblicos, doutrina. Não podemos negociar com as heresias. E como que as igrejas têm negociado com heresias? Quantas igrejas aí praticando heresias tremendas, e nós sabemos muito bem disso, sem nenhuma base bíblica. É corredor de fogo, é tapete de fogo, é corredor de sal grosso, é vassoura ungida, meu Deus, tem de tudo, cajado de não sei das contas. Isso nós não podemos negociar. Os princípios bíblicos devem permanecer, mas a igreja tem que mudar, a fim de alcançar a todos, a fim de alcançar o maior número de pessoas, né? Precisamos, com todo meu respeito às irmãs mais idosas, mas lembram da frase, a irmã do coque, né? Minha esposa usa coque, tem muitas pessoas que usam coque, mas o coque era o quê? O coque era o quê? Era a doutrina da igreja, costume, né? Porque a doutrina ensina, era o costume da igreja que tinha que usar. Não era assim antigamente, tinha que usar coque, tinha que usar, não podia usar brinco, falando das mulheres, não podia usar cordão, pintar unha, se pudesse, mas era o quê? Uma basezinha.
costumes. Isso precisa ser mudado. Eu me lembro quando eu falei aqui na igreja que as irmãs estavam autorizadas a usarem calças compridas. E eu mostrei dentro da Bíblia algumas coisas. Quando teve uma irmã que me procurou e falou: pastor, não gosto de calça, não vou usar calça, eu quero continuar usando saia. Tá bom, amém. A tua vontade é amém. É a vontade? É. Aí vieram querer debater. Sempre tem gente que quer debater. Quer debater a palavra de Deus comigo. Ah, mas mulher tem que usar roupa de mulher, homem tem que usar roupa de homem. Eu perguntei: qual é a roupa de mulher e qual é a roupa de homem? Aí a pessoa me falou: a roupa de mulher é saia e vestido, a roupa de homem é calça. Eu falei: então por que Jesus usava vestido e ele era mulher? Culturas diferentes, épocas diferentes, irmãos. Assembleia antigamente, Luiz, antigamente pastor, dando estudo, vestido como eu estou, nem pensamento, sem gravata, sem paletó, nem pensamento. Não pude ter papel de ferro. Hã? Nossa vida tem papel de ferro. As coisas mudam, querido. Por que na Assembleia de Deus os homens tinham que usar essas vestimentas? A Assembleia de Deus foi fundada no Brasil por 2 homens, Daniel, alguma coisa, não sei muito bem aquelas coisas. Eu não escrevi, não está escrito. E o outro lá. Eles vieram de países frios. E a cultura deles era aquela vestimenta. Aí o anjo aceitou Jesus, via que o pastor vive se vestir daquele jeito. Então aquilo que eu certo, vou vestir também e vou seguir. Base bíblica não tem. Isso são rugas que as pessoas ficam presas ao passado. Ao passado. Uma vez me questionaram sobre a bênção apostólica. Por que o pastor Carlos não dava mais bênção apostólica depois da escola dominical? Mas eu já tinha comunicado a igreja antes. Falei: irmãos, eu não vou dar a bênção apostólica depois da escola dominical. Por quê? Porque o domingo não é do Senhor. Então você vai para casa e vai ficar como se estivesse no culto. A bênção apostólica não é dada no final, não é o nosso costume, vamos dar no final do culto da noite, para você permanecer. Aí a pessoa também não estava lá, não ouviu a explicação, aí questionou o que eu falei, porque não dava mais bênção apostólica. Aí eu expliquei para ela: começo de contas, a bênção apostólica é um costume que veio da igreja católica, do bispo, não lembro agora o nome, que implantou lá e depois os evangélicos copiou. Para começar, a gente não vê na Bíblia a bênção apostólica como ordenança para dar bênção apostólica. O que nós vemos é Paulo, no final das suas cartas, na sua maioria, fazendo uma saudação final, uma saudação final em alguns textos. A tradicional bênção apostólica que nós usamos está no último versículo, eu não lembro se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, o último versículo dessas duas cartas, vai estar exatamente quando a gente fala: graças a Deus. Então se tornou um costume que não é bíblico e nem veio dos cristãos evangélicos, veio do catolicismo. Mas é ruim, mas não é bênção. Então não tem problema nenhum. Mas se hoje decidimos não fazer mais, vou sair daquela igreja ou outra igreja porque essa igreja está largando os princípios, isso não é princípio bíblico, isso é costume. Isso é rugas. Rugas são os costumes lá do passado. E a Bíblia vai nos dizer, acho que é Filipenses capítulo 3, eu acho que é Filipenses 3 vai dizer o seguinte: que prossigo para o alvo, para o prêmio da minha vocação, a saber, a minha salvação. Então é prosseguir é andar, irmãos. Não é ficar parado aos conceitos do passado. Tem conceitos que são bons, sim, tem que permanecer. É claro que tem. Mas eu tenho que entender que o público mudou. E a gente precisa mudar. Para concluirmos essa parte, e eu entro na santidade,
livro sem defeito, mas sem defeito com santidade, vou falar junto, rapidinho, é 3 folhas, mas eu vou resumir em 2 parágrafos. Até me perdi. Sim. Me perdoe você que está me vendo, ou você que está aqui presente, se você for contar o que eu vou falar, mas é o meu pensamento. Dinheiro. Leandro, me dá essa nota de 100 reais que está na tua carteira aí, por favor. Dinheiro quase ninguém mais tem no bolso. Assaltos, não é? Perder. Nós conhecemos uma pessoa, todo mundo aqui conhecemos essa pessoa. Qualquer coisa que ele pega, ele joga fora. Outro dia ele fez pegar a notinha do mercado e jogar fora, ele pegou a nota e jogou fora. Acontece. Então, melhor não estar com dinheiro no bolso. Quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada, com meus 18 anos, meu primeiro emprego, supermercado disco. Chegava o dia do pagamento, a gente ia lá no escritório, tinha um envelope, com o teu salário todo em dinheiro ali dentro. Aí você assinava, contava e ia embora. Depois de algum tempo, tínhamos que abrir conta em banco e o dinheiro ia para a conta, você ia lá e sacava. Aí acabaram, não tem conta de salário, e os bancos fizeram o quê? Olha, em vez de conta de salário, uma conta corrente. Aí você pega um cartão, esse cartão você compra no débito em qualquer lugar. Hoje ninguém mais fica usando dinheiro, é débito. Você vai na farmácia, passa o cartão, a empresa deposita o pagamento, na verdade deposita, o dinheiro virou virtual. São poucas pessoas que ainda trabalham com cédula ainda. É ou não é? Poucas pessoas que trabalham com cédula. Aí, outro dia, eu vi alguém postando no Face, e algumas pessoas da igreja, uma pessoa já debateu comigo sobre isso, mas não foi essa que debateu, uma outra pessoa publicou no Face, criticando a igreja que tem maquinazinha para passar cartão de débito, e começou a criticar. Aí eu falei com essa pessoa, eu vi no Face, não comentei, mas essa pessoa vinha dessa igreja, falando comigo, eu falei, não, deixa eu entender, dinheiro hoje é quase algo virtual, não existe mais, logo não vai existir mesmo. Você vai dizimar e ofertar como? Tem pessoas aqui na igreja me pedindo para colocar uma maquinazinha aqui na igreja. Já falaram para mim, pastor, eu não gosto desse negócio de ficar indo em banco, sacando dinheiro, levando para a igreja, botando em envelope no terceiro, fazendo a diferença. Passa a maquinazinha lá na igreja e glória a Deus. Isso é tecnologia, mudança, irmão. Que pecado tem isso? Eu já ouvi pessoas falando que isso é marca da besta. Besta é ele, né? Pensa assim, meu Deus do céu. Fere os princípios bíblicos, igreja? Não. Mas não ficou uma igreja enrugada, velha nos seus conceitos. É isso que eu estou falando, modernidade em favor da palavra de Deus e das coisas de Deus. 2 minutos, parte C do versículo aí de Efésios 5, 27. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santo, irmãos, eu não vou falar muito, todo mundo sabe aquilo que é ser santo, né? Olha só, preste atenção. Eu vivi uma vida errada. Não conhecia Jesus. Eu era santo? Não. Ouvi a palavra, aceitei Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Tudo se faz novo, uma nova criatura. Naquele momento ali que eu aceitei Jesus, eu me torno uma pessoa santa.
Por quê? Porque o sangue de Cristo me cobriu. Fui ali, aceitei Jesus e sou santo. Enquanto eu tiver vida aqui, eu preciso viver uma vida de santificação. Por que santificação? Por que santificação? Porque eu peco todo dia, então é um processo de santificação, para todo dia eu tirar esses pecados. Aí, João, usado por Deus, vai escrever o seguinte em uma das suas cartas: filhinhos, não pequeis, não cometa pecados. Essa é a recomendação, essa é a base. Porém, entretanto, todavia, se pecar, lembre-se, tem um advogado no céu. Então a ordem de Deus é a santificação. A Bíblia vai dizer: buscai a santificação com todos, sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá Deus. Então o conselho de Deus para a igreja é que a igreja seja santa. O que é santo? É o sagrado. Santo está ligado ao sagrado. A igreja, ela é sagrada, ela é santa. Por isso que a igreja é comparada na Bíblia como uma noiva. Qual é a noiva de casar? Ineta, virgem, de branco. Ela não é? Que o branco representa a pureza, a santidade. Por isso que a Bíblia usou a noiva para comparar a igreja. E a igreja tem que levar uma vida de pureza. De pureza. Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Quero lembrar a todos que quinta-feira, às 19h30 novamente, é o nosso culto da vitória. Culto da vitória, onde estamos aqui, clamando o Senhor pela vida de cada um de nós, para que Deus nos dê graça e nos dê bênção. Sábado é o nosso almoço aqui, estamos pagando aquele ar-condicionado ainda, vamos instalar ele em nome de Jesus Cristo, mas ainda bem que não está tão calor, o ventilador está dando conta. Compramos aquele ar, a nossa igreja não tem ventilações, tem só aquela janela ali, essa aqui que nós nunca vimos, que dá para cima e fora fechada a cada escada. Então compramos aquele ar e precisamos pagar. E como estamos pagando? Com o almoço. Passamos a lista de doação dos atos, já fechamos a lista, graças a Deus. Agora estamos com a lista aí de quem vai comprar as quentinhas. Quem vai comprar, quem vai vender. Eu gostei daquela vez que a Carol, Patrícia entraram no discurso aí, quem ia vender mais, uma vendeu 15, a outra vendeu 20, foi bênção. Eu preciso no mínimo 73 quentinhas vendidas para pagar a prestação, que é de R$725. Aí o ar-condicionado, precisamos vender essas quentinhas, no mínimo 73, até a hora do dia de realização do zap, nós estamos com 22 encomendadas. Então falta 51 quentinhas, Então vamos nos esforçar, em nome de Jesus. A quentinha é o valor de R$10. Onde você come com R$10? Até come, Mas a comida boa que nós fazemos aqui é boa, é de qualidade, o preço está bom. Eu acho que dá para todo mundo colaborar. Vamos ficar perto? Vamos orar? Então, sábado, nosso almoço e domingo, consagração e o culto da noite. Domingo é a apresentação da Hannah, Domingo a gente está apresentando a Hannah, que é o Senhor, dedicando ela ao Senhor. Demorou um pouquinho por causa aí do Covid-19, mas já vai dar para apresentar no domingo a Hannah, essa bênção de Deus aí da vida do Creve e da Renata. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos, meu Pai, agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos, meu Pai, estudar mais um pouco da Tua Palavra, compreendermos um pouco mais do Seu propósito para cada um de nós. Nos ajude, meu Deus, a ser a igreja que o Senhor quer, meu Pai.
Sabemos que não chegaremos à perfeição, mas queremos nos aproximar dela, queremos nos esforçar, meu Pai. Então, meu Deus, nos ajude, nos dê direção, nos dê visão, discernimento. Abençoe, meu Pai, a todos esses que aqui estão presentes, a esses, meu Pai, que acompanharam e participaram do culto online, de igual forma, cada lar, cada família, tome em tuas mãos, meu Deus, e nos dê a tua graça. Nos despeça deste lugar em paz, o nosso retorno para os nossos lares, nos livra de todo acidente, de bala perdida, de assalto, enfim, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e cremos na tua proteção. Pai querido, essas são as bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor e todos